Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 2. Espírito Santo, ajuda-nos a não perder a confiança pelo viver. Ajuda-nos, a meio a tantas situações de torpezas, situações de atrocidades, ainda acreditarmos na vida com esperança e na vida com o próximo. Evangelho de João, capítulo 9, dos versículos 1 e versículo 2. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? O tema dessa reflexão no transcorrer dessa noite de quarta-feira, um evento ao qual tem desencadeado toda uma série, tem propagado toda uma avalanche de repercussões através das redes sociais, em toda a sociedade, ou em parte da sociedade, referente a um episódio de uma menina de 10 anos, a qual acabou por ser submetida a uma interrupção de um estado de gestação, essa gestação ocasionada em decorrência dos atos sucessivos de violência sexual, ora cometido por seu tio. E o tema dessa reflexão, a partir do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 2, se pauta: uma menina estuprada, uma menina que aborta e um tio que a estupra. O que dizer? Uma menina estuprada, uma menina que aborta ou submetida à interrupção de um estado de gestação e um tio que a estupra. O que dizer? E elenco com a consonante frase: se há ainda grandes lições a não mais aprendermos, mas sim aceitarmos e a praticarmos, encontrar-se-á no respeito ao ser humano, acima de todos os aspectos, de todas as idiosincrasias, todas as condicionantes, tanto internos quanto externos. Mas por qual motivo isso parece cada vez mais algo tão irreal? Se há ainda grandes lições a não mais aprendermos, mas sim a aceitarmos e a praticarmos, encontrar-se-á no respeito ao ser humano, acima de todos os aspectos, tanto internos quanto externos. Mas por qual motivo isso parece cada vez mais algo tão irreal? Uma menina estuprada, uma menina que aborta e um tio que a estupra. O que dizer? Se você afirma e reafirma ser o ser humano merecedor de todo respeito e não ser tratado como um meio para interesses ou parte de uma engrenagem para atender o bem alheio ou de terceiros, então, o episódio da menina de 10 anos, submetida a um aborto, devido aos atos de violência, ora cometido por seu tio, violência sexual, levar-nos a uma séria e honesta reflexão. É bem verdade, estamos enrendados por um cenário marcado pela suposta liberdade de escolha, de fazer o que quero, mas impulsionada por resumir a vida segundo aquilo que eu possa maximizar, expandir, alastrar, ampliar em prol da minha satisfação e do meu bem-estar. Nada mais e nada menos. Agora, essa leitura utilitarista da vida, voltado a definir aquilo que me concede prazer como algo bom por si mesmo, nem sempre representa ser o certo e fazer o que é certo, mesmo com o apoio de uma maioria ou não. Até porque tal constituição não a faz correta, não a faz benéfica, não a faz efetiva, não a faz digna e não a faz justa. O perigo de seguirmos essa linha de direção causa a distorção do certo e do errado, do justo e do abominável,
em prol das preferências, dos desejos, das vontades, das alternâncias do momento. Ora, ser livre não quer dizer categoricamente fazer essa ou aquela escolha. Por exemplo, quando vou ao shopping center e escolho tomar café com leite e rosquinhas, ao invés de uma taça de sorvete de chocolate, assim eu fiz por causa de interferências promovidas por toda uma complexa cultura de consumo, a qual me desperta desejos, e não há nada de errado nisso. Entretanto, não significa que sou livre, e sim impulsionado por uma vontade para obter uma satisfação. Aqui pouco acresce no presente texto se sou impelido por fatores biológicos, sociais ou condicionantes culturais ou das convenções estabelecidas pela sociedade. Logo, percebemos o quanto o discurso de que sou livre, faço o que quero, pode ser extremamente perigoso e ocasionar implicações e impactos profundos na vida das pessoas. Como no episódio da menina de 10 anos, estuprada desde os 6 anos, submetida a um aborto, tudo em virtude das escolhas deformadas de quem a deveria estender a mais intensa forma de respeito. Deveras, ou verdadeiramente, ser livre pode ser definido como a escolha que independe do que venha nos proporcionar ou trazer, mesmo que nem seja reconhecida essa nossa escolha. Em poucas palavras, refere-se a fazer o que é certo e ponto final. A reação das pessoas por meio das redes sociais, com o discurso a favor do aborto, outros em oposição, e para não deixar de mencionar quem ainda defenda as atrocidades cometidas pelo tio, bate um martelo de estarmos num aparente beco sem saída, num labirinto, num abismo. De certo, a vida humana se forma na interdependência e para sua consumação faz-se necessário a segurança e, por conseguinte, esperamos dos mecanismos eleitos pela sociedade com a aprovação e reconhecimento público com a finalidade de nos preservar e nos proteger. Sem sombra de dúvida, a transferência da responsabilidade e do compromisso de estabelecer medidas de punição e correção aos infratores, aos criminosos, constituiu-se num salto de nossa civilização, de nossa humanidade, de nosso respeito ao ser humano, pois até então era feito pelas partes lesadas, na lei de Italião, olho por olho, dente por dente, ou bateu, levou. Grifo pessoal, o bateu, levou. Nessa linha de raciocínio, a autora do livro, Wild Justice, ou Justiça Selvagem, numa sensação a qual expõe, numa sensação de as pessoas não confiarem mais nas instituições encarregadas de manter a lei e a ordem, de punir e corrigir desvios. Lá no fundo, pulsa em nós uma síndrome de desejo de matar. Filme protagonizado por Charles Bronson, os mais antigos devem se lembrar. Tomar as medidas para não deixar nada em branco. Eis o balaio de gato, o pomo da discórdia. Como buscar uma agulha no palheiro por causa da questão do aborto. E o episódio dessa menina submetida ao estupro cometido por seu tio e o consequente aborto levantam-nos e direcionam-nos à questão do aborto, como no acontecimento dessa menina com repercussão midiática. Negar seria uma tolice. Para uns, o aborto retratou e retrata a interrupção da vida. Em contrapartida, cabe a quem de direito e de fato portar um feto deveria escolher pelo aborto ou não. Aqui no caso, aqueles que defendem que cabe à mulher defender ou não a interrupção da vida. Anota-se, os termos morais e teológicos ou religiosos, outros valores supremos, não podem servir de fiel na balança para considerar o certo e o errado nessa situação. Essa colocação parte daqueles às quais defende que cabe à mulher definir se deve interromper a gravidez ou não. Faz-se expor os defensores do aborto aderidos a uma leitura liberal e neutra das instituições constituídas para promover o equilíbrio da sociedade, com base na mera liberdade de escolha, com total e completo descartar dos termos morais e religiosos,
ou de valores de nossa civilidade, como a dignidade e o respeito ao ser humano, não se filiaram a uma não interferência do Estado, dos tribunais, das instâncias legais, conferindo aos pais a prática do aborto, e assim não aconteceu no caso em discussão. Até mesmo aqueles aos quais defendem, endossam, apoiam, ou seja, a condição de a mulher decidir sobre a interferência do aborto. Eles não se esquivam, eles não se privam, eles não se desvencilham da participação do Estado na constituição, consolidação e consumação desse ato. O choque dos defensores do aborto, de que cabe à mulher escolher se deve colocar fim a uma gravidez ou não, enfrentam, quer queiram ou não, a realidade da liberdade de escolha e a neutralidade não serem suficientes para deixar de atentar o quanto o feto em desenvolvimento, a qual se equipara a uma criança, e demonstrar porque está errado. Presumidamente, tanto os argumentos a favor quanto em oposição ao aborto não estão isentos de influências e condicionantes culturais, sociais, religiosas e por assim vai, por aí adiante. Não por menos, a justiça poderá declarar em dimensão pública a culpa desse tio e aplicar as penas adequadas. Agora, não sei como será a trajetória dessa menina. Não sei como essa menina lidará com isso na sua alma. Não sei se essa menina conceberá a figura masculina como algo bom. Não sei se essa menina carregará a culpa e a condenação como se fosse a causadora. Não sei por qual motivo esse filme da vida crua e nua aconteceu. Não sei sobre um aparente silêncio de Deus. Não sei se nos tornamos muito civilizados. Não sei se nossa liberdade de escolha não passa de uma ditadura de desejos e de vontades. Muitos se agarram às mortes das crianças no Egito e o libertador de Moisés, salvo por sua irmã Miriam, para defender, para se opor àqueles aos quais defendiam o aborto. Mas ali, como no decreto de Herodes, a qual forçou Maria e José a saírem de Belém, não era um aborto coletivo, mas um extermínio coletivo. Sinceramente, chegamos não a uma resposta consumada. Eu não chego a uma resposta consumada. Digo isso a partir do texto de João, capítulo 9, versículo 1 e 2. A pergunta às quais os discípulos direcionaram a Jesus: quem pecou? E podemos fazer um paralelo, um cotejar, um comparar, uma correlação. O porquê desse estupro? O porquê desse aborto? O porquê dessa tragédia e tantas outras que não vêm à tona? E as palavras de Jesus não foram de linchamento. As palavras de Jesus não foram de condenação. As palavras de Jesus não foram de exclusão. As palavras de Jesus foram de renovo. Que a boa mão do Senhor possa nos ajudar, para que não venhamos a nos abominar uns aos outros, seja com relação àqueles aos quais apoiam ou não. Porque nesse aspecto, uma situação extremamente complexa, delicada, e apenas a graça Jesus o Cristo, pode nos amparar, pode nos envolver com o lenitivo, pode nos envolver com o amparo, pode nos envolver com a candura, pode nos envolver com a intensidade para não desistirmos e não renunciarmos da vida. Porque eu não sei sobre um aparente silêncio de Deus. Eu não sei se nos tornamos muito civilizados. Eu não sei se nossa liberdade de escolha não passa de uma ditadura de desejos e de vontades. Eu não sei o porquê desse estupro. Eu não sei o porquê desse aborto ou para quê. Eu não sei o porquê ou para quê dessa tragédia e tantas outras. Não me veio nenhuma profecia, nenhuma revelação, nenhuma justificativa plausível, ponderável ou razoável. E as palavras de Jesus não foram de condenação e não são de lixamento, não são de condenação, não são de exclusão, mas de renovo. E que esse renovo ele possa
Ele possa ir à direção da existência dessa menina, da história dela, da trajetória dela, inclusive de sua família e também de todos nós. Que a boa mão do Senhor possa desaguar essa misericórdia, a qual faz com que venhamos a agir com compaixão diante de situações extremamente tão intrincadas, tão complexas, tão difíceis de serem digeridas, tão difíceis de serem compreendidas. Que a boa mão do Senhor nos ajude. Espírito Santo, que a boa mão do Senhor nos ajude. Amém.